Boa tarde. Realmente o Miguel já me criou aqui uma certa pressão por tantos atributos que eu seguramente não mereço. Eu sou licenciado em Direito, mas não exerço a advocacia e como tal até trago aqui umas cábulas para provar realmente que não fui um grande causídico. Eu sempre considerei que a vida, para mim, até certa altura, era um retângulo. Eu via o retângulo do ténis relacionado com a vida. Eu hoje em dia acho que a vida é mais um círculo. Nós somos o que somos devido, basicamente, aos exemplos que nós temos nos primeiros anos da nossa vida, que vão influenciar decisivamente tudo o que nós somos e da maneira como nós reagimos ao longo da vida. Claro que nós aprendemos muita coisa, mas esse conhecimento que nós temos é também, de certa maneira, visto por intermédio, portanto, de exemplos que nos facultaram quando éramos jovens. Eu, ainda há pouco tempo, fiz um elogio fúnebre ao meu pai, que faleceu agora no dia 7 de Abril. O meu pai foi um grande desportista, um desportista eclético, daqueles do Colégio Militar que eram bons em várias atividades, em várias modalidades, ao contrário do que acontece hoje, que os atletas, sobretudo, começam a jogar muito cedo, aos 4, 5 anos estão a começar a jogar, a praticar, aos 12 especializam-se e muitas vezes aos 14 desistem de jogar, quer dizer, atingem o pico do seu desenvolvimento muito cedo também. O meu pai era um grande desportista e criou sempre em mim, por um lado, o exemplo das performances deles desportistas, mas também era um bocado intimidatório ele ser tão bom, quer dizer, eu queria sempre acompanhar e chegar àquele nível e era sempre um bocado difícil. Portanto, houve uma altura em que até aproveitei a Guerra da África, onde o meu pai estava em comissões de serviço, em que ele estava ocupado com outras coisas, para eu ter o meu percurso noutras atividades que não fossem dos meus pais. Ele foi recordista de várias modalidades, campeão nacional. Ele morreu agora num acidente a cavalo, uma queda que ele deu a cavalo, um salto normal que ele dava todos os dias, mas a coisa correu mal. Mas além disso, durante a vida toda dele, ele foi bom em muita coisa. Eu aproveitei, portanto, para ter outras atividades e uma das quais foi licenciar-me em Direito. Eu estive em Direito, apesar de ter gostado muito dos tempos da faculdade, eu sinceramente não gostava do curso de Direito, quer dizer, o Direito Romano para mim dizia muito pouco, o Direito Administrativo e o Direito Fiscal ainda menos. Portanto, eu queria fazer coisas, a parte do Direito, aquela morosidade, aquela ciência toda jurídica, que muita gente gosta, ou gosta dos meus colegas, a mim dizia-me pouco. Quer dizer, tinha que trabalhar mais do que os outros, não porque fosse um grande estudioso, porque não era, mas porque estava bem ciente das minhas lacunas e da minha ignorância. E, por outro lado, era uma pessoa muito agressiva no sentido de que tinha dado a parte desportiva, deu-me essa agressividade. E que foi que eu aplicava, portanto, na parte do direito. Eu lembro perfeitamente, lembro de uma vez em tribunal, que houve um caso em que eu era, acho que, defensor oficioso. Havia um caso de um abuso de menores e eu estava de tal maneira revoltado com aquilo e de tal maneira enervado e irritado com as testemunhas abonatórias do réu que o juiz quase que me teve tirado da sala e acalmar-me, porque estava a ver que eu batia nas testemunhas e no próprio réu. Portanto, eu tinha uma ânsia de fazer coisas, de não saber bem o quê, e então houve uma altura que comecei a dar aulas também já na faculdade. Eu sou, por natureza, defino-me como um patriota. E sou um patriota porque eu não tenho presente a minha imagem, e era por isso que eu vos dizia que nós somos muito daquilo que nós somos os exemplos que nos dão em tenra idade. Eu tenho na minha memória, hoje em dia, a imagem do meu pai em Luanda, ao fim da tarde. O meu pai era militar, portanto, como vos disse, parado, o trânsito ao fim da tarde parava, as pessoas tinham que sair do carro, os militares saíam dos carros, perfilavam-se e tinham que fazer continência para a bandeira. Por isso, este apego que eu tenho à bandeira nacional é uma coisa que me faz um bocado de espécie por ver porque é que a bandeira portuguesa é tão maltratada. Vê-se que as bandeiras estão todas desbotadas, todas esfarrapadas, parece que ninguém se preocupa muito com isso. Eu há pouco tempo estive na Turquia e pensei, bom, Turquia, aquela malta, um bocado, a pensar ver um bocado de burros no meio de burcas e coisas do género,
E qual foi o meu espanto quando eu cheguei a Istambul e vejo uma sociedade completamente europeia, completamente desenvolvida, mas aquilo realmente me impressionou mesmo, tal como um amigo meu que quando foi ao Rio de Janeiro com 12 anos e depois me descreveu como é que era a cidade, o que eu tinha mesmo impressionado tinha sido a velocidade dos autocarros. A mim, realmente, o que me impressionou na Turquia foi a qualidade das suas bandeiras. A grandeza das bandeiras e o facto de elas estarem muito bem cuidadas. Eu pensei, isto deve haver aqui algum zelador, deve haver uma profissão nesta terra que é zelador de bandeiras. Coisa que nós não temos em Portugal, quer dizer, as pessoas são pouco patriotas. E o que eu senti naquela gente, tal como os americanos, tal como, por exemplo, os brasileiros também são muito, muito patriotas, o português é pouco patriota. Eu acho, pelo menos é a minha opinião. Passados uns tempos eu desci da advocacia e comecei a fazer umas digressões pela Europa, nomeadamente por França e Espanha, com os atletas que eu tinha no meu clube, atletas de 12 aos 18 anos. E perdíamos muito. Porque em Portugal os jogadores juvenis não saíam muito, havia 2 ou 3 jogadores que saíam numa fase mais adulta, mas os juvenis não saíam, não havia uma prática sistemática de saída com os atletas. E a mim fazia uma certa espécie, porque é que eu queria tanto ganhar, os miúdos queriam tanto ganhar e perdíamos sistematicamente, ou ganhávamos pouco. E isso a mim fazia uma certa impressão, porque eu na altura não conseguia perceber, para já, porque me enganei, porque levei nesta primeira digressão para o sítio da Europa mais forte, que é Portugal, que é a Espanha e França, onde o ténis juvenil tem uma enormidade de qualidade e de tradição de anos e anos de desenvolvimento do ténis juvenil, que nós não temos. Eu alugava na altura, íamos com um Jeep português, não digo a marca para não fazer publicidade, levámos a bandeira, uma bandeira em bom estado, no Jeep, íamos daqui, fazíamos durante 2 meses torneios, para os miúdos era uma coisa engraçadíssima, porque era como se fossem profissionais durante 2 meses, mas as derrotas realmente era uma coisa que nos afetava, quer dizer, era tudo muito bonito, era engraçado para os miúdos, ganhavam muita experiência, mas faltava ali qualquer coisa. Passado uns tempos, eu recebi um convite de um treinador checo que foi contratado pela Federação Portuguesa de Ténis para integrar o cargo de selecionador nacional de uma equipa juvenil. E esse checo, que tinha o nome de Jan Sokup, que era uma pessoa extraordinária, porque vinha de um país desenvolvidíssimo tenisticamente falando, e a palavra de ordem que ele veio dar na nossa federação foi um pouco ir para o estrangeiro, ir sem medo, gastar o que se gastasse, naquela altura havia algum dinheiro, ao contrário do que agora, ir independentemente dos resultados e insistirmos, coisa que dentro da federação, na altura não era uma posição consensual. Havia muita gente, tipicamente com um bocado com o espírito português, do género, estamos a perder muito, não vale a pena este investimento, mais vale ficarmos por cá. E esse checo, o Jan Sokup, foi uma pessoa de quem eu fiquei depois muito amiga, que mais tarde, em viagens que eu fiz a Praga, que era onde eu residia, eu visitava-o sempre, era como se fosse o meu alter ego, quer dizer, ele veio-me dizer aquilo que eu achava que devia ser feito, que eu queria fazer, mas que não havia muita gente cá a pensar dessa forma. E então começámos a sair, continuámos a perder muitíssimo, lá fora, já a ganhar mais algumas coisas, porque já tínhamos alguns anos de experiência. E eu, nessa altura, além das viagens, a minha função era também um bocado de espião. Eu fazia um bocado de serviço de espionagem. Espionagem no sentido de... Eu queria perceber porque é que nós perdíamos tanto. E então eu entrevistava treinadores, atletas, pais, sabia o sistema todo, sabia as horas que os atletas treinavam, sabiam a quantidade de treinos que faziam, como faziam, com quem treinavam, como é que estava resolvido o problema dos estudos, que é um problema que hoje em dia cá em Portugal não está ainda resolvido. E portanto interessava-me todos esses pormenores e vertia toda essa informação em relatórios que eu escrevia furiosamente em quantidades astronómicas, devido ao meu passado de jurista falhado, em que eu escrevia e mandava para a Federação e que, pronto, quase que eu os obrigava a ler aquilo tudo. Houve alguém, inclusivamente, na Federação uma vez que me chamou de ansioso, o que eu tomei aquilo como um elogio. E, portanto, eu uma vez num campeonato da Europa, em que cada representante de cada federação
tinha que se levantar num auditório parecido com este, onde estavam os treinadores todos e muitas pessoas de várias federações, e tinha que explicar como é que era o sistema da sua federação. E eu levantei-me e, quer dizer, muito honestamente e muito candidamente, expliquei como é que nós funcionávamos, como é que isto tudo se passava em Portugal. Isto foi logo no princípio. E no fim, quando me sentei, o indivíduo que estava ao meu lado disse-me que, depois de me ouvir, tinha tido vontade de chorar e de rir. Eu fiquei um bocado estupefacto e perguntei-lhe, mas porquê? Bom, de chorar pela maneira como vocês têm o vosso ténis e de rir, porque afinal nós não estamos tão mal como pensava. E portanto, este era um bocado o espírito que nós sentíamos na altura e que a coisa foi-se mudando paulatinamente, e eu tenho um marco na minha cabeça que foi um jogo que nós fizemos contra a Holanda. A Holanda era a nossa besta negra, encontrávamos sempre a Holanda em todos os torneios. Os holandeses, além de terem um ténis desenvolvidíssimo, tinham uns miúdos de 14 anos com 1,80 m, porque os holandeses são altíssimos. Nós, naquele ano em que os defrontámos, por uma conspiração cósmica, a nossa equipa era muito baixinha. O nosso número 1 tinha um grande coração, mas era para o pequenito. E então acontece que na véspera, no sorteio, quando saiu Portugal-Holanda, o treinador holandês, que eu já tinha defrontado várias vezes e que inclusive era meu amigo, olhou para mim, sorriu e piscou-me o olho. E eu pensei, isto vai correr mal. E eu comecei a pensar já como é que ia escrever o meu relatório para a Federação, que já tinha escrito vários, catastróficos, portanto com resultados catastróficos. E já me estava a preparar a pensar como é que ia começar. E fomos para o jogo, no dia seguinte, e entram os dois atletas, e vão os dois um ao lado do outro, e o miúdo holandês vai com a mão por cima do português, que era pequenito, e vai-lhe dar umas pancadinhas na nuca. E eu pensei, isto vai mesmo correr muito mal. Acontece, para abreviar uma história que foi muito comprida, foi uma batalha épica. Nós ganhámos o jogo, afinal o holandês era um gigante com pés de barro, o nosso pequeno era pequeno, mas um leão mesmo. E nós fomos ganhar no par decisivo, porque eram 2 singulares e um par, e fomos ganhar no par decisivo. Foi uma vitória extraordinária para mim, porque marcou, de alguma forma, um marco, um turning point naquilo que tinha vindo a ser a nossa participação. Nós éramos quase, nestes torneios, éramos quase os outsiders. E o que eu acho é que, à custa de muita persistência, de muita insistência e nunca desistir, uma coisa que o tal Checo continuava a dizer, que temos que ir, temos que continuar a ir, foi isso que aconteceu um bocado. O ténis hoje, em Portugal, é um bocado diferente. Nós temos vários jogadores top 100, temos dois jogadores top 100, um deles, por acaso, agora neste momento não está, mas tiveram os dois da top 100 ATP, que é o Rui Machado e o Frederico Gil, que devem conhecer todos. A Michelle Brito está a 100 e pouco, e o Frederico Silva, que é um miúdo de 16 anos, que é uma das grandes esperanças mundiais do nosso ténis, de ITF, que é de sub-18, que é a categoria de sub-18. É um dos melhores, já teve a 6 do mundo, neste momento está a 13. E estes miúdos, este que vocês estão a ver agora, que é o Frederico Gil, que passaram, ele e o Rui, passaram e tiveram comigo nas seleções nacionais quando tinham 12 e 14 anos, foram muito apoiados pela Federação Portuguesa de Ténis. Houve muito investimento, ao contrário do que muitas pessoas pensam, muito investimento feito nestes atletas durante muitos anos, porque eles entraram nas seleções nacionais com 12 anos e prosseguiram depois até aos 18 anos. Inclusive o Frederico depois esteve no Centro Nacional de Treino, onde também foi apoiado durante muitos anos. Mas estes dois atletas foram muito apoiados. E igualmente, uma coisa que me deu muito orgulho e que me continua a dar é que, por exemplo, o meu enteado, o filho da minha mulher, que também passou pelas seleções nacionais, foi um jogador profissional e jogador da Taça Davis, é hoje um treinador considerado dos melhores do mundo, que treinou número 1 do mundo da WTA, a Vitória Azarenka, foi treinador dela durante 5 anos, treinou a Vera Svonareva, uma russa, ex-número 1 do mundo, treinou outra, Ana Ivanovic, Sérvia, também ex-número 1 do mundo, e dá muito orgulho o facto de nós termos conseguido criar um sistema que está a produzir alguns jogadores. Não produz tantos jogadores como nós desejaríamos, porque o nosso tipo de investimento é diferente do investimento que continuam a fazer os outros países. Os outros países estavam muito mais avançados do que nós quando nós partimos, portanto há sempre uma decalagem entre nós e os outros, porque eles já estavam muito mais envolvidos do que nós.
Mas dá muito orgulho o facto de nós termos conseguido, no espaço de 15 anos, ter começado a produzir jogadores de top e treinadores de top, reconhecidos internacionalmente. Claro que eu revia-me também muito nesta... Eu depois saí da federação porque o projeto deixou de... O Cheque, entretanto, saiu, foi recambiado para o seu país. Eu deixei de considerar que havia, portanto, um espírito de equipa importante na federação, que já não havia, portanto, aquele elan que havia quando ele cá estava, então saí em 2000. E comecei a dedicar-me a uma atleta que eu tinha, que viajei com ela, que era uma esperança do ténis nacional, que chegou a 3 da Europa em sub-14 e com 15 anos estava a 100 e pouco do mundo, 18 anos. Era uma esperança e eu viajei com ela para muito sítio. E neste auge que eu tinha depois de tanta derrota durante tantos anos e já esquecido desses anos de míngua de vitórias, eu estava eufórico. Eu já me via em Roland Garros e em Wimbledon com a bandeira nacional na mão, e a apoiar um jogador, quer dizer, uns sonhos de grandeza. E comentava então até inclusive com um amigo meu, que era um treinador também com uma experiência internacional grande e muito melhor que eu e com mais currículo, e eu perguntava-lhe como lidar com tanto êxito, porque eu já me sentia a desbordar de confiança. E ele uma vez disse-me isto. No caso dele era bastante simples, porque quando ele estava com aquelas manias de grandeza, a mulher dele recordava-lhe que ele tinha uns pratinhos para pôr na máquina de lavar. E, portanto, isso fazia com que ele voltasse rapidamente à terra. Eu, em 2006, tive um convite de novo da Federação para organizar um programa que era um programa que era de construir um modelo do jogador português, porque o jogador português era uma amálgama de influências e não havia, tal como o jogador espanhol, que é caracterizado por determinadas formas que se reconhece um jogador espanhol, um jogador francês ou um jogador inglês. O jogador português era sujeito a várias influências. E então a Federação Portuguesa de Ténis convidou-me para fazer um programa em que nós iríamos desenvolver o tipo de jogador português. E ao mesmo tempo fazer uma detecção de talentos, uma detecção precoce de talentos de atletas a partir dos 7 anos, que era uma coisa que não se fazia, que era uma coisa que era feita, quando eu estive na Federação até 2000, que era feita de uma forma empírica. Portanto, nós íamos juntando, eu percorria o país à procura dos melhores talentos, falava para as associações regionais, que são 3 associações em Portugal, e falava com os treinadores, até aí alguém, era assim um bocado feito. Desta maneira foi feita uma coisa mais científica. Nós dividimos o país em 5. Eu era o coordenador nacional, arranjei coordenadores regionais que eram responsáveis pela sua zona e eram responsáveis por fazer também uma detecção de talentos dentro destas zonas. No primeiro ano, o programa mexeu com 400 atletas masculinos e femininos. Foi um programa que ainda hoje a Federação, eu entretanto saí ao fim do ano e meio porque me dediquei mais a viajar com a tal atleta que eu tinha, mas é um programa que depois foi desenvolvido pelos meus sucessores, que o melhoraram imenso, porque lhe juntaram também uma componente mais competitiva do programa, que fizeram um circuito constituído por vários torneios, de tal forma que dessem mais competição aos jovens atletas. O circuito, o PNDT, continua aí, é considerado pela Federação Portuguesa de Ténis como o programa estrelinha da Federação e é apresentado em simpósios internacionais. Portanto, nem tudo o que nós fazemos às vezes é mau, muitas vezes fazemos coisas que servem até de exemplo para outros. Eu, quando embarco num projeto, eu normalmente tenho 3 pensamentos na minha cabeça. E eu, para não estar aqui a tropar os autores, vou-vos ler as coisas que eu tenho na cabeça que eu acho que são frases para mim que são lapidares. O primeiro é de um grande basquetebolista, que foi o Michael Jordan, que diz assim: falhei mais de 9.000 lançamentos na minha carreira. Perdi aproximadamente 300 jogos. 26 vezes confiaram-me o cesto decisivo do jogo e falhei. Falhei repetidas vezes na minha vida e foi por isso que tive sucesso. Esta frase sempre me pauteou muito a minha vida e tudo o que eu faço. Ou seja, eu sou daqueles que considera que a resiliência, que a insistência,
que o mais importante não é a queda, é a forma como uma pessoa reage à queda e a maneira como se levanta. Para mim, isso é o importante, é a capacidade de resistir. A outra frase, que é de um escritor americano chamado Bard, diz assim: se queres evitar a crítica, não digas nada, não faças nada, não sejas nada. E a terceira, de um autor desconhecido, e que diz: não desejes que seja mais fácil, deseja que sejas melhor. Eu pauto muito a minha existência com este género de pensamentos, inclusive escrevo algumas destas frases no meu clube, onde tenho apontado estas frases num guia de pais e de atletas, que eu insisto muito que as pessoas leiam e que vejam e que meditem. Tenho outra frase no meu clube que diz que ser tal do clube é ser fera, é ganhar, mas antes do ganhar está o tentar. E eu fui muitas vezes criticado pelo facto de pôr o tentar, porque as pessoas pensam, o que interessa não é o tentar, é o ganhar. Mas o que eu acho é que antes de ganhar, o tentar assume uma importância fundamental, porque se as pessoas não tentam, se as pessoas não ousam, mesmo perdendo, ou mesmo tendo a percepção que a coisa não vai correr bem, que vão perder, se não fazem isso e se não tentam, eu acho que isso é que é o grande erro. Eu acho que a grande virtude é as pessoas fazerem coisas, mesmo pensando que vão errar. Para mim, o pecado capital, o pecado mortal, pelo menos para mim, é um bocado o facto de uma pessoa não querer fazer com medo de errar. Erro e tentativa, erro e tentativa. É assim que se aprende. O meu pai, no seu funeral, e eu termino como comecei, teve honras militares. A sua urna foi coberta pela bandeira nacional. E no final, quando o representante do Estado-Maior do Exército dobrou a bandeira e me entregou, e quando me entregou a bandeira, eu tive o mesmo arrepio que tive quando vi o meu pai perfilado na bandeira a fazer continência em Luanda há 40 e tal anos. A bandeira do meu pai, ao fim e ao cabo, vem parar outra vez às mãos. Portanto, fechou-se um círculo. Muito obrigado.